Está aparecendo as duas. Sistemas elétricos de potência. Novo assunto. Vamos trabalhar agora com sistemas polifásicos na aula de hoje, né? Um sistema polifásico é constituído por duas ou mais tensões iguais, com diferença de fases fixas, fornecendo energia às cargas ligadas às linhas. No bifásico, duas tensões iguais diferem de 90 graus no sistema trifásico. No trifásico, nós temos uma diferença de 120 graus. Deixa eu te mostrar as figuras. A rotação do par de bobinas, deixa eu ver a figura. Por essa. Essa é a figura que eu estou falando. Nós temos um sistema, aqui você tem dois ímãos, né? Esse, segundo, campo magnético. Aqui no meio tu tem uma bobina. Quando você roda esse núcleo, nele induz uma tensão. Aí aqui nós temos duas fases enroladas aqui. É isso que eu estou te falando aqui no início. Ó. A rotação do par de bobina perpendicular, nessa figura aqui, ó, 141A, essa figura aqui, né? Falando dela. Num campo magnético constante, acarreta tensões induzidas de fase. Cada fase tem 90 graus, porque são duas bobinas. Com o mesmo número de espira nas bobinas, as tensões instantâneas dos fasores têm as mesmas amplitudes, como mostra a figura 14B e 14C. Ó. Aqui você tem esses dois fasores sendo gerados aqui dentro, e aqui é o comportamento instantâneo de cada fase, né? Dentro do campo magnético. De tal forma que nós podemos já representar o diagrama do 14B, vai dizer que a tensão da bobina vai ser o V de Bob, que é a tensão da bobina, com um ângulo de 0 graus. Na referência, né? Eu tenho que colocar um como referencial. Aí depois eu tenho VAN, que é V Bob 90 graus. Nos terminais A' e B' das bobinas foram ligados, constituindo a linha N, a linha de neutro, né? O sistema bifásico fica contido nas três linhas ABN. A diferença de potencial entre A e B é raiz de 2 vezes maior que as tensões de linha para neutro. E é obtido assim, ó. Se eu fosse medir a tensão VAB, em cima dos terminais, ó, se eu for somar VAB, quem é o vetor resultante, né, do VAB? É esse daqui, ó. Eu vou somar o vetor VAN mais o vetor NB. Onde o vetor VAN, ele está a 90 graus, né? Ele está a 90 graus, olha aqui, ó. O vetor VAN, qual é a posição física dele? É 90 graus. E quem é o vetor BN? Aqui ele está no zero, mas quando eu colar NB, ele estará a 180 graus do outro lado, né? Só para uma forma de escrever. Aí, quando eu somar os dois, deu raiz de 2, V de Bob. Esse Bob aqui é com relação à bobina. Então, agora a gente já pode pensar num sistema trifásico, que é o convencional, que a gente mais usa, né? É de 120 graus a diferença de fase entre as tensões induzidas nas três bobinas, igualmente espaçadas. Aqui, ó. Se a gente colocar um eixo cartesiano aqui, tá? Um eixo cartesiano, o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Então, essas bobinas estão posicionadas, a distância de um fasor desse para outro é 120 graus. Tanto é que 120 mais 120 dá 240,
mais 120, né? 360, né? Viu aí? Que é o contexto todinho desse ciclo trigonométrico aqui. É de 120 a diferença de fase entre as tensões induzidas nas três bobinas. Na sequência A, B, C, a tensão na bobina A atinge o valor máximo em primeiro lugar, né? Aqui dentro. Ela rodando dentro desse campo magnético, ela atinge em primeiro lugar. Aí depois a B, a C e sucessivamente. Porque é a posição física dela aqui dentro, certo? Interessante isso daqui, né? Essa sequência de fases. Então é assim que funciona um gerador, que funciona um motor. O campo magnético é desse jeito aqui, ó. Tá? Legal aí? Qualquer dúvida é só perguntar que eu estou aqui para ouvi-lo. Então, a rotação das bobinas no sentido oposto, o CBA, no sentido anti-horário, mostra essa figura desse jeito aí. A máquina apresentada na figura 14.2a, que é essa máquina aqui, ó. Quando tu olha para essa figura, está igual à primeira figura, né? Igual. A diferença é aqui dentro, as bobinas que estão enroladas nesse núcleo. No caso aqui, nós colocamos 3 bobinas. A A, B e a C, né? A máquina apresentada na figura 14b é teórica. Diversas limitações práticas impedem a sua utilização. Realmente, na prática, o campo gira, enquanto o enrolamento trifásico é estacionário. Isso lá no caso dos geradores, né? Já o motor é o contrário, né? Vocês viram isso aí em máquinas elétricas muito bem. Isso aí já foi visto nas máquinas elétricas. Então, o sistema trifásico, as ligações A', B' e C', quando eu liguei aqui, ó, eu peguei as 3 bobinas. A gente já viu que dentro, lá fisicamente, elas estão distanciadas 120 graus, né? Por isso que ela fica nessa posição física aqui. Agora, quando eu pego essas 3 pontas e ligo aqui, eu já formei uma ligação Y ou uma ligação estrela, né? E quando eu ligar o A com B', B com C' e C com A', na figura 14b, nós temos uma ligação delta, né? Em triângulo, ó. Interessante aqui, né? Observa essas ligações. Aqui são aqueles fechamentos que você conhece muito bem lá da parte de máquinas elétricas, quando você estudou comando. Já conhece aqui muito bem. De tal forma que eu posso dizer que V da bobina, que chama de VBob, é a tensão que eu meço na ponta A até o neutro, né? E quando eu meço entre as duas bobinas, eu tenho a tensão de linha. Então, na ligação em estrela, as correntes na bobina, ou corrente de fase, cada bobina é uma fase, né? E na linha são iguais. As tensões são iguais, certo? Enquanto as tensões de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Quando eu pegar a resultante aqui, aparece essa raiz de 3. Depois eu faço uma demonstração matemática para você. Já na ligação triângulo, são iguais as tensões de linha e de fase. Ó. Se eu medir numa fase e medir também na linha, é a mesma tensão. Então, numa conexão delta, delta é outra linguagem, eu posso falar triângulo também, certo? Mas delta é a mais utilizada na área da física. Então, numa ligação delta, são iguais as tensões de linha e de fase. Porém, as correntes são raiz de 3 vezes as correntes de fase, né? Diferente aí, certo?
Seja qual for a ligação, as três linhas ABC constituem um sistema trifásico de tensão. O ponto neutro da ligação em estrela fornece o quarto condutor do sistema trifásico a quatro condutores. Interessante aí, né? A escolha de uma tensão de referência com ângulo de fase nulo determina os ângulos de fase de todos os demais sistemas. Vamos ter que... A gente sabe que a distância em graus das bobinas é 120 graus. No entanto, para a gente convencional, preciso de um referencial. É aí que a gente trabalha da seguinte forma. Eu vou considerar, nós devemos considerar a escolha de uma tensão de referência com ângulo de fase nulo, determina os ângulos de fase de todas as demais tensões no sistema. Então, VBC, a gente vai escolher para uma tensão de referência. Quando eu escolho VBC como uma tensão de referência, isso daqui, ó, VBC, estou falando tensão de fase. Então, a gente coloca ele com 0 graus, né? Então, a partir do VBC, eu vou considerar o resto. Aqui sempre é o V de linha. Então, VAB, 120 graus. VCA, 240, a distância, né? Se eu considerei o VBC como referencial, 0 graus, né? Então, VAB é 120. VAB é 120, VAB é 120. E VBC já é 240, com relação sempre o nosso referencial de zero. Por isso que deu 140, né? Agora, quando eu for olhar as tensões de fase, cada fase, se você olhar o eixo cartesiano aqui, vamos ver a posição dos fasores. Aqui você tem um eixo cartesiano. Eu estou riscando aqui, não estou conseguindo riscar, né? Mas olhando para o eixo cartesiano, VAN está a 90 graus, né? Ó, VAN, o vetor VAN, está a 90 graus, né? Já o VBN está a menos 30, ele está aqui embaixo, ó. Se daqui para cá é 120, até aqui é 90, o pedacinho que faltou é 30, então ficou menos 30 graus. E a distância do VCN? Do VCN, aqui daqui para cá não é 120, o pedacinho que está aqui é 30, então fica menos 150. Legal aqui? A construção desses vetores parâmetros vai ser muito importante. Aqui a gente vê numa sequência ABC, numa sequência horária, né? Agora, se eu olhar na sequência CBA, na sequência anti-horária, eu considero novamente aqui, ó, o ângulo. Eu estou rodando agora o contrário, né? Aqui eu estava rodando nesse sentido, ABC. Agora eu rodando o contrário, ACB, AB. CBA, né? Rodando nesse sentido aqui, CBA. Então eu considero novamente que o BC, 0 graus, né? 0 graus porque ele é o referencial. AB está dando 240. Por quê? Eu já considerei o BC 120, né? Eu considerei o BC como 0 grau. Agora, quando eu pegar o AB eu já tenho 240 com relação ao BC, né? 240, o AB. Já o CA é 120. E aí sucessivamente. Agora, se eu colocar no eixo cartesiano e ver só as fases isoladas, quem é o CA? O CA é 120, né? A posição dele, ó. O CA. A distância do C até o A em graus é 120. Agora, o AN é 90.
está aqui no eixo, ó, se eu colocar na posição, olhando para o eixo cartesiano e os vetores em cima, aí eu vejo que o fasor AN é menos 90 graus, já o fasor BN é 30, né? Sentido anti-horário. E o CN é 150. Muito fácil você visualizar olhando, se olhar para o eixo cartesiano. Então, vamos agora para um exemplo prático. Um sistema ABC, sentido horário, né, trifásico, a 3 condutores, tem 110 volts que alimentam uma carga em triângulo. Está aqui a carga em triângulo. Constituída por 3 impedâncias iguais, né? 3 impedâncias com a mesma amplitude, né? O mesmo módulo de 5 ohms. Determinar as correntes de linha a corrente IA, a corrente B, a corrente C, e traçar os diagramas de fasores. Então, como é que eu faço? Olha como fica simples aqui. Quem é a corrente IAB? Essa corrente que entra no ponto A e sai no ponto B. A gente lê a corrente pelos extremos, né? Ela saiu do A e saiu no B. Então, a corrente B é essa daqui. Quem é a corrente que passa nesse braço aqui? Quem é a corrente que passa nessa fase aqui, né? É a tensão que está aqui em cima. Quem é ela? É a tensão VAB, está aqui o fasor VAB, né? Dividido pela impedância do braço, que é 5,45. Pronto. Então, 110 dividido por 5 dá 22. 120 menos 45 deu 75. Eu já coloquei na forma retangular. Quem é a corrente IBC? IBC, né? Então, é a corrente que entra nesse braço, né? Professor, mas ela não se dividia assim? Nós estamos olhando, eu defini a corrente IBC, que é a corrente desse braço, né? Está aqui a corrente IBC. Quem é ela? É a tensão VBC dividido pela impedância do braço, que é novamente 5,45. Deu a mesma coisa aqui, né? As 3 correntes são iguais. Agora, olha os ângulos, estão ficando diferentes, né? Porque essas correntes têm um defasamento aí, né? Então, quem é a tensão VBC, né? Quem é a tensão VBC? VBC ele escreveu aqui, ó. VBC é 110, né? Mesma coisa. Quem é a impedância? E quem é o ângulo dela? 0. E foi a tensão referência, né? Isso aqui nós já pegamos lá na página anterior. Por isso que deu 22 com menos 45. E aí, sucessivamente. Quem é a corrente ICA? A corrente que entra aqui vai sair na fase A. Aqui, ó. É a tensão VCA. Quem é a tensão VCA? Foi dito aqui, ó. A tensão VCA está aqui, ó. É 110 com um ângulo de 240. Dividido por 5,45, que deu 195. Perfeito aí, né? Então, encontrei essas 3 correntes de fase, né? As correntes de fase aqui, né? Essa aqui é a corrente de linha, certo? A corrente A e B e C, ela é corrente de linha. A corrente de fase é aqui, ó, porque esse equipamento ele tem as 3 fases, aqui cada fase, ó, né? Então vamos lá. Aplicando as leis de Kirchhoff, eu quero encontrar as correntes de A e B e C, as correntes de linha, né? Como é que eu faço aí as correntes de linha? É só olhar, ó. Quem é a corrente A que está entrando aqui? É a corrente AB mais a corrente. Eu coloquei mais aqui, né? Apesar de você estar vendo ela voltando, né? Mas na hora que eu for escrever aqui o valor, eu ponho negativa, certo? Porque tu vai dizer que as correntes que chegam nesse nó é igual às correntes que entram nesse nó, né? Só que essa corrente aqui está entrando no sentido contrário, negativa, por isso é colocado negativa aqui, ó.
Aí você pega agora a sua maquininha app digital que eu lhe dei, e já soma direto. Ah, professor, você não está colocando na forma retangular, difícil. Não, a máquina faz isso. Por isso que eu lhe dei a máquina. Porque se a gente ficar fazendo cálculo toda hora, ninguém vai chegar a um denominador comum, fica cansado e não aprende nada. Então, esse processo matemático aqui, a maquininha resolve. Então, 22 com um ângulo de 75 menos 22, 195, usando a nossa máquina app, deu 38,1 com um ângulo de 45. A corrente IB tem o mesmo comportamento. Ó. Quem é IB? Quem é IB? É a corrente IBC, que está entrando aqui, né? Mais a corrente IAB, ó, está aqui, ó. Né? IAB. Aí ele escreveu aqui o contrário, porque a corrente IAB ela está entrando nesse nó. Aí ele já considerou que a corrente BA, né? Contrário, né? Por isso que ele colocou negativo, tá? Colocou negativo. Mais a corrente BC. Aí eu substituo os valores que já foram dados na forma anterior, daqui, ó. Né? Se quiser somar, aqui já está na forma retangular, né? Colocava isso aqui lá. Mas a gente não quer ficar perdendo tempo com esses efeitos matemáticos. Quem é a corrente C? A corrente C que entrou aqui é a corrente CA, né? Mais a corrente CB, né? Certo? É a corrente CA mais a corrente CB, né? Desse sinal aqui, ó. Aí eu somei, que eu já tenho os valores, pronto, encontramos, né? Aí de tal forma agora que você pode colocar, você pode fazer uma representação fasorial. Olha que coisa belíssima aí, né? Você pode trazer, colocando apenas as informações de linha, né? O diagrama de fasores da corrente da figura 14,7, que é essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Então, ele mostra as tensões de linha, né? Olha aí, elas continuam defasadas de 120 graus, né? Continua porque é um circuito equilibrado. E aqui foram colocadas todas as correntes. Você já tem o ângulo do fasor, é só fazer uma montagem aqui dos fasores, ó. Tu tens as correntes de linha, as correntes de fase, bonitinho aí, né? Para uma carga equilibrada ligada em estrela, a tensão de linha e a tensão de fase são iguais. E a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Isso aqui é uma demonstração matemática que futuramente a gente pode fazer isso. Dúvidas? Levante a mãozinha ou faça a sua pergunta lá no chat e eu já lhe respondo. Então, é um assunto muito importante. A gente pode até dizer que nós já estamos estudando o sistema elétrico de potência. Ele vai começar desta forma, certo? Sistema elétrico de potência. Nós já temos conhecimento para desenvolver, né? Estão gostando, né? Isso aqui já é engenharia pura, vocês já estão no curso de engenharia elétrica aí. Ó. Então, um sistema CBA trifásico a 4 condutores, 208 volts, alimenta uma carga em estrela, constituída por impedâncias de 20 ohms, com um ângulo de menos 30 graus. Calcular as correntes de linha e traçar o diagrama de fasores. Está aqui. As conexões foram feitas em estrela. Nós temos um quarto fio, que é um fio neutro, importantíssimo nesse curso, a gente estudar, né? Desequilíbrio. Daqui a pouco eu vou mostrar um circuito desequilibrado. Então, a figura 14,8 mostra o circuito. Aplicadas as tensões de linha para neutro, da figura 14,5, o diagrama apresenta todas as correntes de linha, verificando que elas retornam pelo condutor neutro. Elas retornam aqui, certo?
Isso é muito interessante a gente observar. Então, quem é a corrente? Veja que ele está fechado a estrela, né? Olha como ficou legal agora. O próprio diagrama já nos informa as tensões de fase, ó, que chama VAN. Você está medindo o início da bobina e o final, ela termina em N, né? Só que você fez uma conexão Y, ou então uma conexão estrela, como você queira falar. A linguagem mais técnica é Y. Então, quem é a corrente A? Você viu que as correntes de linha no sistema estrela são iguais às correntes de fase, né? Linha é nesse grande percurso aqui. De onde é que vem, né? Essa linha. Então, essa aqui é a linha de transmissão. Aqui não, já é a fase, né? O elemento fase. Quem caracteriza a fase geralmente é a carga, né? A gente consegue ver aqui, ó. Então, como é que eu encontro a corrente? É a lei de Ohm, né? A tensão dividida pela impedância. Quem é a tensão de linha aqui? Quem é a tensão de fase, no caso? Quero saber só da fase. Eu estou querendo calcular a corrente de fase, então eu vou dividir a tensão de fase pela impedância de fase, né? Quem é a tensão de fase? É 120 com ângulo de menos 90, o VAN, a gente definiu lá, né? Mas sempre vai ser informado. Quem é a impedância de fase? É 20 com menos 30. Olha aí como é que ficou. Então, 120 dividido por 20 é a mesma coisa que 12 dividido por 2, deu 6, né? Aí vai ser menos 90 com mais 30, né? Menos 90 menos 30, fica 30 menos 90, que deu menos 60. Olha aí que legal, né? B, a corrente IB. Quem é a corrente IB? É a tensão VBN, a tensão de fase, VBN, dividido pela impedância de fase. Circuito equilibrado é muito fácil fazer. Ó. Então, já quem é VBN? Aqui foi dado, né? Foi anunciado que é 30, né? Colocado aqui, então 120 com um ângulo de 30 graus dividido pela impedância de fase, que é 20, 30. 30 menos 30, 30 menos 30, né? Fica 30 mais 30, que deu 60. Legal aí? Agora aqui, né? A corrente IC é VCN dividido pela impedância, né? Quem é a impedância? É a mesma, o circuito equilibrado. Então, fica 120 dividido por 20, deu 6. 150 menos 30 é 150 mais 30, que deu 180. E aí, como ficou fantástico? Agora é só você, admitindo positiva a corrente de neutro quando se dirige para a carga, olhe, faça essa soma desses três fasores e verifique o que acontece, né? Quando você soma os três fasores, as três correntes entrando aqui, ó, as três correntes entrando aqui, aí eu somo as três, olha o que deu aí, ó, deu zero, pode somar que dá zero. E aqui a representação fasorial, eu trouxe cada fasor para cá, o fasor tensão e o fasor corrente. O diagrama de fasores da figura, dessa figura aqui, mostra as correntes equilibradas de linha, estando cada uma delas adiantada, né? Olha aí, a corrente está adiantada da tensão, de um ângulo igual ao ângulo das impedâncias respectivas, né? O que a gente viu que o mesmo ângulo que fica entre a corrente e a tensão é o mesmo ângulo da impedância, né? A gente aprendeu lá no capítulo 3, né? Que esse ângulo que fica entre a tensão e a corrente, ele é o mesmo ângulo da impedância. Então, a gente pode chegar no final e concluir aqui, ó. Quero concluir, o cara foi lá para o outro lado. Numa carga equilibrada, ligada em estrela, as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Não tem como, né? A corrente no neutro é nula e a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Aí você gera essa equação interessante aqui. Ó.
Essa demonstração aqui, onde VL é igual a raiz de 3 vezes VF, eu faço para você uma demonstração matemática depois. Não vou fazer agora, que vai confundir muita coisa na tua cabeça, a gente vai só mostrando que é uma realidade. Então, o circuito monofásico é equivalente para cargas equilibradas. Vamos agora começar a enxugar essas equações, simplificando, porque nós vamos estudar sistema elétrico de potência. Precisamos enxugar essas equações, tirar esses complicativos todos aqui, certo? Vamos lá. Então, da combinação com as transformações de y para delta, vista no capítulo anterior, eu mostrei isso lá, né? Quando eu tinha uma ligação que saía de estrela para delta, de delta para estrela, nós estudamos isso aí. Aí nós chegamos a equações padrões. Vamos trabalhar com essas padrões. Não quero fazer demonstração matemática aqui, não, fica muito cansativo. O resultado é prática. Então, um conjunto de 3 impedâncias ligadas em delta, numa ligação em estrela, é equivalente a um conjunto de 3 impedâncias Y, ZY, né? Ligadas em estrela. Onde o ZY é igual a 1/3, nós estamos falando aqui o módulo, né? O módulo do VY, do ZY, é 1/3 do Z delta. É possível, portanto, um cálculo mais direto do circuito em estrela para cargas trifásicas equilibradas. Viu aí? A gente já simplifica esse circuitão aqui, doidão, ó, todo esse negócio aqui, num circuito simples como esse, ó, né? Aqui tu tem uma ligação estrela, né? Ele se converte dessa forma, né? Então, o circuito equivalente de uma linha, olha aí, essas linhas de transmissão, né? Linha de transmissão vem lá de Balbina, vem lá do Brasil, né? Linhão que vem. Eu posso representar dessa forma. Então, o circuito equivalente de uma linha é uma fase do circuito trifásico, a 4 condutores em estrela. Essa figura aqui, ó, 1410. Com a diferença de que, se emprega uma tensão de amplitude igual à da linha para neutro e de ângulo de fase igual a 0. Aqui, fase igual a 0. É um modelo matemático, né? A corrente de linha calculada para esse circuito tem um ângulo de fase referido ao ângulo de fase nula da tensão. Referido. E já ficam uns cálculos mais complicados, né? Mas a gente tem que entender essas definições aqui. Então, as correntes de linha IA, e B e C estarão avançadas ou atrasadas em relação às respectivas tensões de linha para neutro, do mesmo ângulo de fase. Serão atrasadas ou avançadas, de acordo com a característica do circuito, se for um circuito indutivo, se for um circuito capacitivo, né? Nós estamos falando agora em linha de transmissão. Já é uma linguagem de sistema elétrico de potência. Né? Viu aí onde você está chegando? O circuito é para isso. Então, vamos ver esse exemplo 3. Calcular as correntes de linha do exemplo 1 pelo método do equivalente monofásico. Simples, né? Traça-se o circuito de uma linha e assinala-se um delta na carga. Olha aí o modelo que ficou. Interessante isso daqui. Para lembrar de que as impedâncias estavam ligadas em triângulo. Para lembrar que essas impedâncias aqui estavam ligadas em triângulo. Lá no nosso exemplo 1, né? Então, a impedância do equivalente ligado em estrela seria delta dividido, delta Z, Z delta dividido por 3. Certo? Que era 5 dividido por 3 com ângulo de 45. E a tensão de linha é 110 raiz de 3, né? Que deu isso daqui, 635. Então, a corrente de linha é, portanto, dada por quem?
né? Por 635, com ângulo zero, dividido por 5/3 de 45. Já gerou isso aqui, ó, a corrente de linha, né? Fica uma coisa bem mais simplificada, né? Com aquelas considerações que a gente fez lá. Então, com esta corrente, como esta corrente está atrasada de 45 graus, ela deu negativa, está atrasada, está lá no quarto quadrante, né? Então, está vendo essas informações que ficaram, né, desde o capítulo 3? Então, como esta corrente está atrasada de 45 graus em relação à tensão, as correntes de linha A e B e C estão atrasadas de 45 graus em relação às suas respectivas tensões, VAN, VBN e VCN. Os ângulos dessas tensões são obtidos do triângulo da figura 14.5a. As tensões entre linha e neutro, tensões de fase, e as correspondentes linhas estão reunidas a seguir. Aqui, ó, né? Dessa forma aí, ó. VAN 63,5 por 90 graus, o IA 38,1. Eu tirei os 45, tudo dentro daquele modelo matemático lá, certo? Fica uma coisa muito bonita, né? Então, essas correntes são idênticas às obtidas no exemplo 1. Caso se deseje, as correntes de fase da carga ligadas em triângulo poderão ser calculadas por a corrente de fase, é a corrente de linha dividida pela raiz de 3, né? Que dá 22. Os ângulos de fase dessas correntes são obtidos escrevendo-se os ângulos das tensões de linha da figura 14.5a, em seguida determinando-se as correntes de modo que estejam atrasadas de 45 graus. Aí tu voltou à situação, né, anterior. Aqui é só cálculo. Fica muito simples, a gente começa a treinar, daqui a pouco já está com uma maior facilidade de fazer esses cálculos. Agora vamos ver a carga desequilibrada em triângulo. Agora a coisa pega, né? Porque ali nós trabalhamos com cargas equilibradas. Agora já vamos trabalhar com cargas desequilibradas, né? A solução, quando a carga é desequilibrada e ligada em triângulo, consiste em se calcularem as correntes de fase. Em seguida, por aplicação aos nós da lei de Kirchhoff, para as correntes, determinar as 3 correntes de linha. As correntes de linhas não serão iguais e sua defasagem não será 120 graus, como ocorreu lá nas cargas equilibradas, né? Claro, tu vai ter impedâncias diferentes, né? Impedâncias diferentes já vai gerar valores também diferentes e com defasamento diferente. Isso aqui é a grande dor de cabeça que nós vamos ter na distribuição, para a gente estiver efetivamente trabalhando em sistema elétrico de potência. E você, que é o cara prático, que vai estar na linha de frente, fazendo essas ligações aí das residências, vai ter o maior cuidado para manter, né? Não é fácil uma área urbana dessa aqui, você manter essas cargas que nós vamos ligar nos nossos transformadores de distribuição, procurar equilibrar, né, o mais perto possível, mas sempre vai haver um desequilíbrio. Eu passo o dia todo fora trabalhando, então o meu circuito só tem a geladeira ligada. E olhe lá, depende, né? Depende de como eu deixei minha geladeira ajustada. Agora, quando dá 18 horas, a coisa pega. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Um sistema trifásico ABC de 240 volts a 3 condutores tem carga ligada em triângulo. Então, o ZAB, uma carga, viu que a impedância é chamada de carga, né? Então, tem uma carga de 10 ohms com um ângulo de zero. Na fase B, olha o que eu estou chamando de fase, porque está ligada em triângulo aqui, certo? Então, é 10 também com um ângulo de 30. E a carga CA, 15. Eita, com um ângulo de menos de 30 graus. Então, calcular as correntes de linha e traçar o diagrama de fasores.
Deixa eu ver se eu botei a figura lá do outro lado, né? Mas é essa figura que eu vou tirar as tensões. As tensões a gente já até sabe, é aquela mesma que a gente definiu. Quem é VAB? É 120, ó. Quem é VCA? 240. E quem é o VCB, né? Então, aqui o autor já colocou direto, né? Mas a gente pode ver quem é VAB, VCA e BBC. VAB, 240 com 120. VBC, 240 com 0 graus, né? E VCA, 240, né? Olha, tá aqui marcando, ó. A setinha começa aqui, termina aqui, VAB, né? Tá aqui, VAB, atenção VAB, atenção VBC. VBC, ó, tá aqui. VBC é essa daqui, né? Já o VAB é essa daqui, ela começa aqui embaixo, 240, tá? Então, levando para lá, colocou, dividiu, encontramos a corrente IAB 240 com 120. 240 não, cara, aqui é 24. 24, o módulo da corrente, e o ângulo 120. A IBC, 24 também, porque as cargas são iguais, né? Era de 10 e 10, o módulo dela. Deu 24. Mas já a ICA já deu uma corrente menor, 16 amperes, com 240. Viu aí? Já está desequilibrado, uma corrente que não tem o mesmo módulo, né? Aí aqui, para achar a corrente de linha, né? A corrente A é aquele mesmo processo. Vai usar a tua maquininha, aplicando as leis de Kirchhoff, né? A primeira lei de Kirchhoff nesse nó, aí eu encontro, porque para encontrar a corrente é a primeira lei de Kirchhoff, tá? A lei para as correntes. Somei AB mais AC, deu 38,7 com esse ângulo. A corrente IB deu 46,4. Eu estou omitindo isso aqui, porque esse aqui nós vamos usar a maquininha. Quem tiver dificuldade de usar a máquina, só reclama aí que eu puxo a máquina aqui e te mostro. Como até agora ninguém reclamou nada, no final, quando eu terminar essa gravação, eu vou lá e dou uma dica como você usar a máquina, aquela máquina app que eu lhe dei. Então, notar que os deslocamentos, notar que os defasamentos não são mais de 120 graus, né? A posição dos fasores aí, ó. Olha o IA. O IA deu 108, né? Já está no segundo quadrante aqui, ó. O IB está no quarto quadrante, ó. E o IC, cadê o IC? Está aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. Porque o IC, ele só deu 21 amperes, né? Aqui as três correntes de fase. Viu interessante? Isso aqui é uma realidade, companheiro, que você vai encontrar na distribuição aí, na sua casa. Como é que está a sua casa com o vizinho? Qual é o ramal que foi colocado lá no transformador de rua? E os gatos? Aí, onde é os gatos? Tu vai encontrar até uma oficina, né? Uma oficina de ferragem com grandes transformadores. Aqui na minha rua, o cara ligou uma gráfica ali que o transformador explodiu, não aguentou a carga dele. Ó. Faltou fase em todo mundo, aí o cara ligou lá na marra. O cara tem que fazer todo o projeto dele, fazer o circuito dele, fazer um projetozinho e pedir para a concessionária. Ah, não, a sua carga é muito alta, a sua carga está passando de 75 kVA. Então, tu tens que ter uma subestação. Né? Chama um técnico aí, um eletrotécnico da escola técnica aí, do IFAM. Fala lá com o engenheiro Barreto lá, vamos lá resolver. Há uma coisa correta. O cara, acho que ele foi até preso aí, o bandido que cometeu lá. Carga desequilibrada ligada em estrela com 4 condutores. A gente viu as características ligadas em triângulo, né? A carga em triângulo, modelo muito bom para você.
Eu vou lhe mostrar agora carga desequilibrada ligada em estrela com 4 condutores. Ligada em triângulo não tem condição de ter 4 condutores, né? Isso aí é o fechamento, quando você liga em delta, é o fechamento do primário do transformador de distribuição. Não tem neutro. Tem como ter neutro? Olha para cá para a figura. Cadê neutro aqui, né? No fechamento delta? Não tem como, só tem 3 fios mesmo. Já no fechamento estrela, nós temos, né? Aí gerou 1, 2, 3, 4. 4 fios, que é o que você vê na baixa tensão, né? Olha aí o sistema elétrico de potência. Tomara que tu tenha sorte e o professor continue, né, com esse estudo aqui de circuitos. É uma das primeiras turmas nos últimos semestres que eu estou conseguindo chegar nessa matéria com vocês, porque o resto lá me atrapalhou de tal forma que eu não consegui chegar em sistemas polifásicos. Essa turma aqui, eu quero agradecer a vocês e dar até os parabéns que vocês contribuíram muito para a gente fazer um excelente curso de circuitos elétricos. Estamos chegando já na fronteira, terminando circuitos elétricos e entrando em sistema elétrico de potência. Interessantíssimo isso aqui, muito bom para vocês. Parabéns. Então, num sistema a 4 fios, o condutor neutro transporta corrente quando a carga é desequilibrada. Tem nego aí querendo roubar o fio de baixa tensão, o fio neutro, né? Inclusive, a concessionária já colocou o neutro lá em cima para evitar roubo. Nem precisa, ele tem corrente, o cara vai se queimar, né? Vai abrir lá, ó. Tem carga naquele fio, porque o que queima o cara é a carga, né? Tem uma carga de potência ali, de energia, que a corrente não transporta energia. Então, quando ele abre, ela dispara em cima dele. Aquela energia quer ser transformada, né? Na natureza, nada se perde, tudo se cria. A corrente quer se transformar. Então, num sistema a 4 fios, o condutor neutro transporta a corrente quando a carga é desequilibrada. E a tensão em cada uma das impedâncias de carga permanece fixa e de amplitude igual à existente entre linha e neutro. Tensão de fase, né? As correntes de linha são desiguais e a sua defasagem não é 120. 120 porque é o 360 dividido por 3 fases, né? Vamos lá um exemplo. Um sistema CBA, trifásico a 4 fios, 208 volts, carga ligada em estrela, ZA, olha aí, a impedância da fase A, né? 6 com ângulo 0, ZB 6 com ângulo menos 30, e ZC 5 com um ângulo de 45. Determinar as correntes de linha e no neutro, e traçar o diagrama de fasores. No início, o pessoal ficava pensando, fasor. Agora, fasor já entrou como um nome próprio, né? A gente já sabe, já tem noção do que é o fasor, já tem noção do que é o diagrama, né? Então, traça-se o diagrama do circuito da figura 14. Tá aqui, ó. Aqui é a conexão física, né? Você tem as 3 cargas ligadas em estrela, gerou um cabo de neutro aqui, ó, né? Gerou um cabo de neutro. Vamos lá. Aplicando-se os fasores de tensão, escolhendo-se as correntes de linha indicada, pronto, que é muito fácil. Ó. É a corrente A, porque quando eu liguei o sistema em estrela, a corrente de linha, a corrente que está passando aqui na linha, é a mesma que passa na fase, né? Então, como é que eu acho o IAN? Eu vou dividir a tensão IAN, que é 120 menos 90. A gente definiu lá naquele início, quando colocou as 3 bobinas, né? Divide por 3 zero, 6 zero aqui, ó. Tá, dividiu aqui. Então, 120 dividido por 6 deu 20. E aí, sucessivamente. Dividi todo mundo, deu 24. Olha como estão dando diferente as correntes. A corrente A deu 20 amperes. A corrente B também deu 20, porque as cargas são idênticas, né?
ZA é igual a 6, ZB também é igual a 6, né? Então, a VCN foi que deu um pouquinho maior, deu 24. Agora eu somo. Olha aí a corrente de neutro. Quando eu somei, pegue essas três correntes lá na sua maquininha que eu lhe dei, na sua app, coloque esses três valores, 20 com ângulo de menos 90, IB com ângulo zero, mais IC com ângulo de 105. Quando você somar as três, olha o que deu. Olha a corrente de neutro aí, 14,1, uma senhora corrente. Né? Agora é só mostrar aqui nos fazores. Viu como a coisa fica muito simplificada? Muito fácil. Só um técnico mesmo do IFAM sabe fazer isso. Né? Vamos lá agora para uma carga desequilibrada ligada em estrela, só com 3 condutores. Agora pegou, né? Olha aí, tu tirou o condutor do neutro. Estando apenas as 3 linhas ABC ligadas a uma carga desequilibrada em estrela, o ponto comum das 3 impedâncias de carga não está no potencial do neutro e é designado por zero. Por zero, vai colocar o nome dele, né? Em vez de N, porque não tem neutro, chamou só zero. As tensões nas 3 impedâncias podem ficar consideravelmente do valor entre linha e neutro, como mostra o triângulo das tensões, que relaciona todas as tensões no circuito. É de particular interesse a diferença de tensão entre zero, no ponto zero, e N. Tensão de deslocamento do neutro. Viu como o negócio ficou interessante? A gente está vendo isso aqui matematicamente. Vamos ver um exemplo. Muito interessante. Isso aqui é extremamente prático, né? Ai, cadê o laboratório, professor? Meu Deus, qual é o laboratório que tu vai mostrar isso aí? É o laboratório de sistema de potência, né? Até que nós temos um laboratório desse lá, mas eu não sei como é que ele está, não. Importante é ter essas cargas. Eu tenho que simular essas cargas lá. Vou conversar com a Marisol, que ela estava responsável pelo laboratório de sistema de potência. O meu laboratório de sistema de potência foi a própria Eletrobras. Eu saía da faculdade e vinha estudar isso aqui nas subestações. Foi um estudo real, né? Não era acadêmico, fictício, não. Fiz um estudo real. Então, um sistema trifásico CBA, 3 condutores. Está aqui a ligação física, tá? Tem carga na impedância ZA, 6. Na impedância ZB, também 6, com um ângulo de 30, e na C já é 5. Ligada em estrela. Aí aqui não se colocou neutro, né? Aí aqui que o negócio fica feio. Então, determinar as correntes de linha e o fasor tensão em cada impedância. Traçar o triângulo das tensões e determinar a tensão de deslocamento do neutro, que é a famosa VON. Então, traça-se o diagrama do circuito e seleciona-se as correntes de malha 1, malha 2. Escreve-se as correspondentes equações, as equações matriciais, viu aí? A gente não vai conseguir estudar sistema elétrico de potência, porque nós estamos trabalhando com o circuito desequilibrado. É importante que eu trabalhe com o módulo da tensão ou da corrente e o seu ângulo. Eu estou estudando ele fisicamente, real, funcionando lá no campo, consumindo potência. Aí a única forma matemática de eu trabalhar com essas grandezas vivas aqui é um comportamento fisiológico, é trabalhar com equações matriciais. Olha que coisa linda que você estudou, capítulo 9 foi 9, né? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho Z11, aqui eu tenho Z12, né? Que é uma matriz de segunda ordem, que eu considerei apenas a malha 1 e a malha 2, né? Considerei apenas a malha 1 e a malha 2, ó.
que ele deixou. Traça-se o diagrama do circuito, selecionando-se as correntes da malha 1 e malha 2. Eu quero só saber a corrente 1 e a corrente 2, para poder fazer esse estudo aqui, particularmente, tá? Então, eu vou construir a matriz das impedâncias. Aí eu vou agora encontrar o Z11, que está aqui é Z12, né? Porque eu tenho uma linha e duas colunas, né? Aqui eu tenho Z21 e aqui Z22, né? Então, quem é o Z11? É a soma de todas as impedâncias da malha 1. Quem é a malha 1? Aqui, ó. A malha 1 foi definida, que é onde está circulando a corrente 1, que é 6 com ângulo 0, mais 6 com ângulo 30. Aqui, ó. E quem é o Z12? É o elemento que pertence à malha 1 e que pertence à malha 2. Está aqui, ó. É o 630. Qual é o sinal dele? Então, na malha 1, ele está no sentido anti-horário, né? Está aqui, ó. Tá vendo? Então, ela passa desse ponto para esse. Já na malha 2, ele entra o contrário. Ó. Então, se tem correntes com sinais contrários, é negativo, né? E quem é o Z21? O Z21 é igual ao Z12. Está aqui, repetir. E quem é o Z22? É a soma de todos os elementos da malha 2, ó. E é 630 mais 545. Acabou. Quem são os elementos que eu procuro? Quem são minhas incógnitas? Está aqui, ó. E 1 e 2, né? Quem são as tensões da malha 1? Está aqui da malha 1. 208 com o ângulo 240. E da malha 2? Está aqui, ó. Certo? Acabou. Isso aqui você já sabe. Olha aí onde você já está. Sistema elétrico de potência, coisa interessante, não é? Maravilhoso, meu querido. Daí vem, ó, eu acho I1 e I2, né? Encontrei. As correntes de linha IAB e IAC dirigidas, como mostra o diagrama, são. Pronto. Aqui ele já deu um grande pulo, né? Não, vamos voltar lá para você ver aqui. Quem é a corrente IAB e IAC, né? Bom, aqui você já sabe como é que você calcula, né? Já foram encontradas aí um, que é 23. Quem é IB é I2 menos I1. Quem é IC é menos I1. Pronto, só olhar para a figura. Eu devia ter pregado a figura aqui, vou pregar depois para quando você ver, dar uma lida depois, você entender. Então, as tensões nas três impedâncias são dadas pelos condutores. As tensões nas três impedâncias são dadas pelos produtos das correntes de linha, pelas respectivas impedâncias. Claro, né? Aqui você já sabe. Eu quero parar porque já deu 50 minutos. E uma aula depois de 50 minutos fica cansado. 50 não, deu 1 hora de aula. Eu comecei às 15 horas gravando isso aqui. Perdão aí, tá? Já não é tão pedagógico como eu planejei. Dou já o exemplo de sair para você.